Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Alicerce TV. Nossa turminha é a turminha do G1 e hoje a nossa aula é de matemática. Pessoal aí de casa, vocês estão prontos para a nossa aula? Então, para quem está nos assistindo pela primeira vez ou não se lembra, o meu nome é Vitor. E meu nome é Clarice. Tudo bem com vocês? O que nós vamos aprender na nossa aula? Hoje na nossa aula a gente vai praticar a escrita de números por extenso e também nós vamos conhecer a classe dos milhares, certo? Então vocês vão aprender uma matéria nova já nessa aula. E o que a gente vai precisar para a aula de hoje? Os seguintes materiais: lápis de escrever, borracha, apontador e caderno, né? Materiais de sempre. Vocês aí que estão nos vendo em casa, corre lá, né, para a sala, para o quarto, para pegar o estojo, para acompanhar nossa aula com os seus materiais, tá certo? Então, vamos para o nosso Mindfulness. Primeiro, vamos começar sentando na cadeira, uma posição confortável. Feche os olhos, respira profundamente 3 vezes. Depois você vai imaginar um parque com seus amigos, com seus pais, pessoas que vocês gostam. Vamos continuar respirando. Depois, imagina suas lembranças. Suas lembranças mais profundas. No dia que você leu alguma coisa, um pequeno, uma mulher. Vamos continuar respirando profundamente. Mais 3 vezes. Agora vamos voltando. Podem abrir os olhos. Pronto. Muito bem, José. Foi ótima a sua meditação. Foi no tempo certinho que eu gostaria, tá? Oi? Foi no tempo certinho que eu gostaria. Não foi nem curta, nem longa demais, tá certo? Parabéns. Então, pessoal, depois dessa meditação conduzida pelo José, vamos começar a nossa aula. Na aula passada, né, a gente praticou a leitura de alguns números por extenso. E hoje vai ser um pouquinho parecido, mas vai ser diferente. Por quê? Porque a gente vai praticar a escrita de números por extenso. E também nós vamos conhecer a classe dos milhares, tá bom? Então, a gente tem aqui a Cleo e a Ali. Elas estão conversando, como sempre, antes da nossa aula, antes da nossa atividade, certo? Você pode ser a Ali? Maravilha. Então, vamos lá. Eu vou começar, só
Só a Cleo, tá, pessoal? Na verdade, quem começa é a Ali, confundi. Olá, Cleo. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Ali. Hoje vamos seguir nos aprofundando nas ordens decimais. Tem um erro aqui. Opa. Deixa eu retomar aqui. Tudo bem, Ali. Hoje vamos seguir nos aprofundando nas ordens decimais. Mas antes, iremos relembrar o que vimos na aula passada. Vocês se lembram o que a gente viu? Vocês lembram, pessoal? Né? Eu acabei de falar o que a gente fez na aula passada. Vocês lembram qual foi a atividade que a gente fez? Ordem. Era uma atividade que vocês tinham que escrever no caderno. O que era para fazer? Acho que a Vitória tá lembrando. Lembra, acho Vitória? que eu já sei. Fala, Letícia. Sei. Hã? Não tenho certeza. Pode falar, não tem problema. A gente estava praticando a leitura de números por extenso, né? O que é um número escrito por extenso? Vocês se lembram? Ninguém lembra que é um número escrito por extenso? Qual a diferença de um número escrito por extenso e um número escrito com os algarismos? Hein, pessoal? Ninguém lembra? Oxe. Então, o número escrito com algarismo é aquele 0, 1, 2, 3, até o 9. E o número escrito por extenso é você escreve ele com as letras, certo? Então, por exemplo, o número 1 é a letra U e a letra M, correto? Se lembraram agora do que vocês fizeram na aula passada? Não lembram? Tá bom, então. Então vamos relembrar, né? Mais ainda importante relembrar, já que vocês esqueceram tudo. Oi? Eu. Mas você não estava na aula passada, Davi? Você faltou na terça-feira? Na aula de matemática, não na aula de ontem. Foi na aula de você. Oi? Oi, José. Na aula de ontem eu sei. Na aula de ontem, você sabe. Foi na aula que a Pro faltou, que ela estava com problema com as chuvas lá na casa dela. Veio só o José, a Vitória e a Letícia. E eu, nesse dia. Então vamos lá, pessoal. Vamos relembrar aqui os números por extenso, certo? Então, ó, agora vocês lembram que a gente viu essa tabelona aqui? Com todas as unidades? Você fez isso ontem. Foi terça-feira, José. Mas vocês nem lembravam, então é até importante retomar, né? Ó, então eu quero que vocês vejam aqui, ó, os números escritos por extenso, ó. O 0, porque hoje vocês vão ter que escrever esses números, tá? Então, prestem bastante atenção, principalmente nessa coluna aqui que está escrito os números por extenso. Então, ó, o 0 escreve com Z e com um R só. O 1, que é 1, e o M. O 2, o 3, ó, não esqueçam do acento circunflexo, esse chapeuzinho em cima do E. O 4, o 5, 6, 7, 8 e o 9. Né? Essas são as unidades. Correto, pessoal? E aqui está o material dourado. Tanto 0 unidades, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Depois disso, essa daqui eu coloquei a nova, não tinha na aula passada. Eu também quis mostrar a primeira dezena, porque os nomes da primeira dezena são diferentes, né? Então, ó, uma dezena é 10, certo? Uma dezena mais uma unidade é 11, olha só. 11 escreve com O
N e o Z, ó, ZE, 11. Uma dezena e uma unidade. Uma dezena e 2 unidades, o 12. Ó, 12. Uma dezena e 3 unidades, 13. Eu Uma sei, dezena... eu sei, porque o 14 dá com duas palavras ali. Porque o que pode escrever quanto com o C e o A, com o Q, o A. Isso mesmo. Como o José falou aqui, o 14 tem duas formas de escrever. Você pode escrever 14 ou você pode escrever 14, certo? José, só não confunda, porque é só nessa palavra aí que a gente pode trocar isso, tá? Nas outras palavras que tem o Q, você pode colocar o C, não, tá? Nem sempre. É, algumas, sim, né? Nesse caso aqui, sim. É que ele diz que pode trocar o Q pelo C nas palavras que tem Q, nem sempre, tá? É, só nessa daqui, só no 14. E o 15 aqui, ó. O 15 ó, é com o Q e não tem troca, não tem cinze, né? Estaria errado se escrevesse com o seu, o 15, certo? Ó, eu quero que vocês reparem que do 11 até o 15, o final sempre é com Z, ZE. É 11, 12, 13, 14 e 15. E aí depois, ó, o 16, o 17, o 18 e o 19, olha só que interessante. Vou até grifar aqui para vocês. A gente tem aqui, ó, a palavra 10, depois tem a palavrinha e depois, ó, a gente tem o 6. A diferença é que tem dois S aqui, tá vendo? Mas é para aquele S ficar com som de S forte, não ficar com som de Z, né? Seria, se tivesse só um S, seria dezezeis. Aí estaria errado a escrita. Ó, a mesma coisa aqui, ó. 10 e 7, também com dois S's, né? O 18, 10 e 8. E por fim, o 19, né? A gente tem o 10 e 9. Certo, pessoal? Aí depois disso, né? Depois que a gente chega no 20, aí fica mais fácil a escrita dos números por extenso, né? Porque fica 20 e 1, 20 e 2, 20 e 3, 34, 35, 86. Então, vai só colocar a dezena e depois o e a unidade, se tiver unidade, né? Tudo bem por aqui, pessoal? Todo mundo está prestando atenção no jeito que se escreve os números por extenso? Que daqui a pouco a gente vai praticar a escrita, hein? E eu quero que vocês observem também aqui o material dourado, olha só. Aqui a gente vê a dezena e suas unidades, quando tem unidade, né? 11 com uma, 12 com duas, 13 com três, até o 19, que tem 9 unidades também, certo? Então, depois, né, como eu falei, a gente tem o 20, né? O 20 se escreve assim, com o N no meio dele, né? O 30, o 40, o 50, o 60, o 70, o 80 e o 90. Certo, pessoal? Ó, a mesma coisa que acontece no finalzinho, ó. A partir do 70, a gente vê aqui, ó. Peraí. Tô conseguindo. Aqui. A partir do 7, das 7 dezenas, né, no 70, você vê aqui, ó. Tem o 7, depois tem o enta, né? Aqui, ó, na 80 tem um 8, né? Que é quase um 8. Se fosse o, seria um 8 perfeito, né? E o 9, 90, né? Tem 9 e o enta depois, né? Vocês podem ver que a partir do 40, todas as dezenas terminam com um enta, ó. E-N-T-A, 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 certo? Então, para vocês não confundirem mais
né, dezena com centena, vocês lembram que a dezena tem o final com enta, certo? Fala, Davi. Tá com a mãozinha levantada? Davizinho? Professor, ele perdeu as dezenas, foi, Davi? Ah, tudo As bem. dezenas. Vamos repetir aqui, Davi. Ó. Uma dezena é 10, correto? 2 dezenas é 20, certo? 3 dezenas é 30. 4 dezenas é 40. 5 dezenas é 50. 6 dezenas é 60. Aí tem que tomar cuidado para não confundir com 70, né? Que são 7 dezenas. Então, ó, o 60, né, tem o C e o C. Né? A primeira vez com S e a segunda com 2 S's. E o 70 tem um 7 e o enta depois, 70. Depois, 8 dezenas, a gente tem o 80 e 9 dezenas, o 90. Tá bom, Davi? Faz um joinha se você entendeu. Você sabe Sim. a semelhança deles, dos nomes? Você viu, né? Você viu que todos eles, a partir do 40, a gente tem um enta no final, ó. 40, 50, 60, 70, 80 e o 90. Ó, vou circular novamente aqui para você observar, Davizinho. Ó, 40. ENTA no final dele. 50. ENTA. 60. ENTA no final. Mesma coisa, 70, mesma coisa no 80 e mesma coisa no 90. Tá vendo, Davi? Todos eles têm o mesmo final. O E, o N e o TA. Certo? Só muda um pouquinho no 30 e no 20. Muito bem. Mas, ó, você pode ver que também no 30 e no 20 tem um N e tem um T. Né? Só não tem o A no final. Mas tudo bem. O 30 tem um A no final também. Então, já que a gente já passou pelas dezenas, vamos para as centenas, correto? As centenas, né? Aqui vocês têm que lembrar que essa placona aqui, ela vale 10 daquelas barrinhas de dezena, certo? Então, uma centena é 100, certo? Mas a partir do 101, não, a gente não fala 101, a gente fala 101. Então, a gente fala 101, 102, 103. Correto, pessoal? Aí, aqui, 2 centenas, a gente tem o 200. 3 centenas, o 300. 4 centenas, o 400. 5 centenas, 500, né? Que na aula passada vocês estavam com dificuldade para lembrar qual era a centena do 500, né? Então, o 500 são 5 centenas. E depois, né? A gente tem 6 centenas, 600. 7 centenas, 700. 8 centenas, 800. E 9 centenas, 900. Olha só. E aqui, a partir do 600, acontece uma coisa parecida lá com as dezenas. Olha só. A gente tem aqui o 6, o 600, e depois tem o centos logo depois. Então, tem 6 mais centos. Mesma coisa aqui, ó. No 700, 7, e depois vem aqui, ó, o centos. Mesma coisa no 800. Tem o 8, que é a palavra 8, e depois tem o centos. Mesma coisa no 900. Tem o 9 e o centos também. Então, olha só. Vocês podem prestar atenção no finalzinho da palavra e vocês vão perceber se ela é uma dezena ou se ela é uma centena, certo? E o 400 também tem o 4 e o 100. Só o 500 que é um pouquinho diferente, o 200 e o
cento também, né? E o 100. Correto, pessoal? Tudo bem? Alguém está com alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, a gente vai para a atividade agora, hein? Então, a gente vai precisar que vocês vão botar a memória para funcionar, para vocês escreverem esses números por extenso, certo? Então, oi? Ah, mas eu vou falar a palavra, qual o número é, e aí vocês vão se lembrar, né? Talvez vocês vão tentar escrever, tá bom, pessoal? Vamos lá, tem um pequeno diálogo agora com da Ali e com a Cleo, que elas vão explicar o que a gente vai fazer na atividade. Então, aqui a Cleo está dizendo o seguinte. Muito bem, pessoal. Agora vamos fazer uma atividade parecida com a da aula passada. Mas na aula passada, a gente leu os números por extenso, então a gente leu os números escritos com as letras, e nós escrevemos eles com os algarismos. Agora faremos o contrário, certo? Então, vamos ver números escritos com algarismos e teremos que escrever por extenso? Isso mesmo, Ali. Estão prontos? Então, como a Ali falou, vocês vão ver os números escritos por extenso, desculpa, vão ver os números escritos com os algarismos e vocês vão ter que escrever por extenso, certo? Pessoal, eu peço que vocês tentem escrever, mesmo se vocês acharem que está errado, mesmo se vocês estiverem com alguma dúvida, mesmo que vocês estiverem inseguros, tentem escrever, não deixem de tentar, tá bom? Porque é muito importante vocês tentarem escrever, mesmo que tenha uma letra ou outra que saia errado, mesmo que faltou alguma letra, tá bom? Estamos combinados? Vitória, você vai tentar escrever os números? Vai. Hein? Letícia, José, Davi, vocês vão tentar escrever os números? Prometem para mim? Estamos combinados? Então, não importa se vocês errarem, escreverem. Não é só colocar o número. Não, vocês vão escrever por extenso, vão escrever com as letras. Tá, pessoal? É uma atividade difícil, eu sei que é um pouco difícil para vocês, mas eu quero que vocês tentem e não se preocupem em errar, tá? Não tem nenhum problema em errar, e é importante até vocês falarem os erros de vocês para a gente saber onde a gente pode te ajudar, tá bom? Então eu quero que vocês tentem sem medo de errar, tá bom? Pode ser? Combinados? Vamos lá então. Vamos para a atividade. Então, ó, vai aparecer um número aqui na tela. Eu vou ler, eu vou falar que número que é esse e vocês vão tentar escrever por extenso, certo? Então vamos ver que número que vai sair aqui. Que número é esse, pessoal? É o número 8, ó. 854. Muito bem. Vou repetir aqui bem devagarzinho para vocês prestarem atenção no som das palavras, para escrever elas. 854. Certo, pessoal? Eu vou dar um tempinho aqui de uns 3 minutinhos para vocês. E aí eu mostro. Aí a gente vai para o próximo número. Aí eu vou corrigir os números, todos eles juntos, tá bom? Não se preocupem em ter algum errinho, uma letrinha errada, não tem problema. O importante é tentar escrever, tá? Letícia, você tá tentando? Ó, vou repetir outra vez.
454. Certo, pessoal? Se vocês tiverem dúvida, vocês podem repetir em voz alta também, perceber o som das palavras, né? E vocês conhecem todas as letras, conhecem todas as sílabas, vocês conseguem escrever esse número. Confio em vocês, tá? Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, ou também vocês podem repetir em voz alta, que isso pode ajudar vocês, tá bom? Você aí de casa que está nos acompanhando também, tenta escrever esse número por extenso aí em casa. Se tiver com algum problema, fale em voz alta, que isso pode te ajudar. Eu vou querer ver como vocês escreveram. José, mostra para mim como você escreveu. Deixa eu ver, José, não tenha vergonha. Hã? Primeiro eu posso ler? Ah, mas você sabe como que ler. Eu quero que você mostre como você escreveu. Deixa eu ver. Tá vendo? Tô vendo sim. Muito bem. Deixa eu ver como a Vitória escreveu. É pra ler? Não, é para mostrar. Não tenha vergonha não, pessoal. Coloca um pouquinho mais pro lado. Eu só tô vendo... Aí. Agora isso foi muito pro lado. Ah, muito bem. Agora eu quero ver o Davi. Como é que você escreveu, Davi? Mostra para mim no caderno. Deixa eu ver. Abaixa um pouquinho. Você consegue trazer um pouquinho mais perto? Ah, muito bem. Deixa eu ver agora a Letícia, como você escreveu. Que? Mostra para mim o seu caderno, por favor. Põe um pouquinho mais pro lado. Pro outro lado. Agora levanta um pouquinho ele. Ah, muito bem, pessoal. Muito bem, muito bem. Vocês estão indo bem nessa atividade. Então, o pessoal que está nos acompanhando aí em casa, a gente vai fazer uma pequena pausa. Já já a gente está de volta, tá? Então, vocês aí de casa que estão nos acompanhando, a gente já está de volta. Volta para cá, volta para nossa aula, hein? Muito bem, pessoal. Agora, pessoal, eu vou precisar de muita atenção de vocês, tá certo? Vocês lembram? O José e o Davi perguntaram do ponto que tinha no 2022. Vocês lembram disso? Agora vai vir a explicação. E olha só, a Ali e a Cléo, elas vão conversar bastante agora. Então, eu vou pedir para vocês prestarem atenção, porque vai vir coisa nova, coisa importante. A gente vai dar mais um passo Vai vir na um matemática. novo aluno? Oi? Vai vir um novo aluno? Não, não vai vir um novo aluno. Vai vir uma nova ordem decimal. O que é isso? Você lembra que eu falei? Você já conhece essa ordem decimal, José? Mas olha só, o Davi, a Vitória e a Letícia talvez não conheçam. Né? Ordem decimal, né? Lembrar vocês, ordem decimal é unidade, dezena e centena. Agora a gente vai aprender mais uma ordem decimal, a ordem do milhar, certo? Então a gente vai aprender mais um número, mais um algarismo a mais, certo? Então agora a Cleo e a Ali vão contar para vocês. Não, Letícia, fica tranquila. Você vai ver que não tem erro. Você vai ver que é bem simples. Tá? Eu não sei. Não, mas você vai aprender agora, tá bom? E a gente vai praticar muitas aulas isso, até a gente ficar fera nisso, tá bom? Não precisa ficar nervosa, vai dar tudo certo. Então, pessoal, eu vou pedir para vocês prestarem atenção, que vai ser
muita conversa, mas Eu é quero saber. importante... Da Hã? aula que o Senhor prometeu que a gente ia ter que ler. Ah, verdade, né? A gente está devendo essa aula da leitura. A gente vai fazer ainda, prometo. Mas agora a gente vai para matemática, certo? Então, prestem atenção no diálogo da Ali com a Cleo. Nós vamos falar coisas muito importantes, que é bom vocês prestarem atenção, que vocês vão usar isso daqui para o resto da vida de vocês, tá bom? Vamos lá, então. Então, a Cleo começa dizendo o seguinte. Muito bem, pessoal. Já que vocês já trabalharam bastante as centenas e as ordens decimais menores, né? No caso, as dezenas e as unidades, acho que agora vocês já podem aprender uma nova ordem decimal. Eba, qual o nome dessa ordem? É a ordem dos milhares, certo? Milhares, pessoal, vem de 1000. Então, 1000 pertence à ordem dos milhares. Tá bom, pessoal? A Cleo está dizendo o seguinte. Então, eu quero que todo mundo olhe para a tela agora e preste atenção. Observe o que acontece quando juntamos 10 centenas. Olha só aqui. Lembrando aqui, ó, aquela plaquinha da centena, né? Ó, tem 10 barrinhas de dezena aqui, então ela forma uma centena. Então, ó, já junta 10 centenas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ixi, travou. 6, 7, 8, 9, 10. Olha só quantas plaquinhas de centena a gente junta. E olha só o que isso vai se formar. Ao juntar aquelas placas do material do lado, nós formamos o cubo do milhar. Olha só. Olha esse cubo aqui, pessoal. Esse cubo aqui, ele tem Tem 1000? 1000 unidades. Tem 1000 quadradinhos daqueles de unidade nesse cubinho. Olha só que interessante. Eu posso falar uma coisa? Claro, Davi. Pode É falar. que, é que eu não tenho tanto 6 assim, eu só tenho 2. Ah, mas você tem o cubo do 1000? Não? Entendi. Só tenho unidade até dezena e dezena até centena. Centena. Então, tá faltando a próxima ordem, né? Que é a ordem do milhar. E aí tem esse cubo aqui, é um cubo bem grande, né? Cabe na palma da mão, assim, cabe na mão inteira. Por quê? Porque ele tem... Imagina, Davi, se você junta 10 plaquinhas, uma colada na outra. Imagina o tamanho desse cubo, como ia ficar. Que 100 vezes 10 é igual a 1000. 100 vezes 10 é igual a 1000. Muito bem, Davi. Sabia? Você é muito inteligente, hein? Então, quando a gente fala que o número ele é 100 vezes ele, é que ele somado 10 vezes iguais, né? Tem o dobro, né, que a gente falou, que é quando você soma um número 2 vezes por ele mesmo. E quando é 100 vezes, são 10 vezes. Então, são 10 centenas, tá? Então, pessoal, olha só como escreve o 1000 aqui, ó. O algarismo 1. Aí, ó, o pontinho que o Davi e o José perguntaram, tá vendo? O 0, outro 0 e outro 0. São três algarismos zeros, certo? É bem parecido com o 100, bem parecido com o 10. O que muda é a quantidade de zeros que a gente tem aqui, certo? E olha só, como o José tinha falado mais cedo na aula, olha como é fácil de escrever 1000. M-I-L. 3 letrinhas formam um número tão grande. Olha que interessante. Ó, a Clara está dizendo o seguinte. Observem também que depois da ordem decimal da centena é colocado um ponto, né? O Davi e o José já tinham comentado isso e agora a Ali vai perguntar. Léo, por que isso acontece? A Clara está dizendo o seguinte. Ali, isso acontece porque o milhar, além de ser uma nova ordem decimal, ele também é uma classe decimal. Classe decimal? O que é isso?
Então, pessoal, o que será que é uma classe decimal? Tem a ordem decimal, que é a unidade, unidade, dezena e centena, e agora a gente está conhecendo milhar. E agora a gente está aprendendo classe decimal. O que será que é isso? Classe decimal é um grupo de 3 ordens decimais, que juntas formam a unidade, a dezena e a centena. Nós estávamos trabalhando a primeira classe, a classe das unidades simples. Então, a gente estava até agora praticando só a primeira classe, né? Então, classe são 3 ordens decimais juntas, né? Lembrando aqui, ó, a gente está numa classe, numa turma, né? Então, a classe é formada por algumas ordens decimais juntas, no caso, 3 ordens. Então, a cada 3 ordens decimais, a gente tem uma classe. E sempre que termina uma classe, a gente vai pôr um pontinho logo depois. Olha só. Que interessante, eu não sabia disso. Olha só que a Cláudia vai continuar. A segunda classe é a dos milhares, e as suas ordens decimais, como a Pro já tinha dito, são unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Certo? Então, depois que acaba as centenas, a gente tem as próximas ordens decimais. As próximas ordens decimais são unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Tá bom? Olha aqui esse quadrinho para vocês. Aqui, ó, a primeira classe, aqui, ó, a classe em roxo é a classe das unidades simples. E aqui tem as ordens que a gente já conhece, né, que a gente já praticou bastante. A ordem decimal da unidade, a ordem decimal da dezena e a ordem decimal da centena. E agora a gente vai entrar na classe, essa classe azulzinha aqui, que é a ordem da unidade de milhar, da dezena de milhar e da centena de milhar. Então, ó, a quarta, a quinta e a sexta ordem, tá? Mas, pessoal, não precisa ficar nervosos, a gente só vai trabalhar até a quarta. Eu só estou mostrando aqui para vocês saberem que tem essas outras duas que logo, logo vocês vão praticar. Mas, por enquanto, a gente vai começar só aqui na quarta. Que legal. Mas por que os nomes dessas ordens decimais são parecidos com as outras ordens anteriores? Então, pessoal, a Ali está perguntando, por que está repetindo aqui, ó, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, né? Está repetindo as ordens anteriores, né? Que é da unidade, da dezena e da centena, certo? Então, é aquilo que a professora falou. Sempre a gente vai repetir essa ordem, unidade, dezena e centena. Depois de centena, a gente vai para unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, e assim por diante. Então, sempre vai, as classes decimais, né, que são 3 ordens, sempre vai ter essa mesma sequência, unidade, dezena e centena, tá? Muito bem observado, Ali. Não é só as ordens dos milhares que têm nomes parecidos com os nomes das ordens anteriores, mas os números dessas ordens também têm nomes parecidos. Como assim, Cleo? Explica melhor. Claro, Ali. Vamos lá. Eu vou mostrar aqui embaixo um número com material dourado, certo? Observem bem as peças que eu vou usar. Então, pessoal, agora já vai aparecer um número aqui, com material dourado. Quero que vocês olhem para essas peças e vocês vão tentar perceber que número que é esse. Ó, um cubo de milhar, 2 cubos de milhar. O que será que vem agora? Uma barrinha de dezena, 2 barrinhas de dezena, um bloquinho de unidade, 2 bloquinhos de unidade. Olha só. Que número será que é esse, hein, gente? Eu sei. Espera aí, a gente já vai descobrir. Já vou perguntar, Davi. Guarda segredo por um instantinho. 2 peças de milhar, nenhuma peça de centena, 2 peças de dezenas e 2 de unidades. Que número é esse? Vamos lá, Davi, que número que é esse? 2022. 2022, muito bem. Por quê? Tem 2 milhares, 2.000.
não tem nenhuma peça da centena. Então, a gente não fala a centena. Aí, ó, 22, né? 20, na verdade, são 2 dezenas. Então, 20. E o 2, 2 unidades. 2022. Legal, né? Olha lá, a Clara está dizendo aqui. Esse número vocês escrevem todos os dias. É o ano que nós estamos. Aqui, ó, como o Davi falou, 2000, olha só, o número, o 2, o 1000, que a gente acabou de aprender como escreve, e 22. Certo, pessoal? Ô, professor, mas se esse número vai dar 2022? Entendi. Cadê o zero, então? Não deveria estar um zero aí, nada? Porque é 2, 0. Me fala uma coisa, José. Como é que você representa o zero com material dourado? Nada. Então, por isso que não tem nenhuma Não tem barrinha. nenhuma barrinha de centena. Então, não é nada. Você entendeu? Porque aqui, ó, o zero tá representado o zero aqui, porque o zero é nada. Então, como não tem nenhuma placa de centena. isso, não tem nenhuma placa de centena, quer dizer que são 0 centenas. Tá bom? Ali, pessoal de casa, vocês entenderam? Vamos ver o que a Ali entendeu. Desculpa. Eu percebi que quando tem dois milhares, o nome do número é 2000. Então, para saber o nome do número, eu conto quantas peças de milhares tem e coloco o 1000 depois. Vocês entenderam, pessoal? A Alice falou assim, depois da ordem do milhar, né? A gente conta quantas peças tem. Então, aqui, ó, tem 1, 2 peças de milhar. Então, escreve o 2 e coloca o 1000 depois. Então, 2000. Se fosse 3 peças, seria 3000. Se fosse 10 peças, né? Que aí já seria a dezena de milhar, seria 10.000. Se tivesse 15, seria 15.000. Se tivesse 100 peças, acho que nem ia caber na tela, né? Seria 100.000. Se tivesse 253 peças aqui, que eu acho que também não teria, seria 253.000. Então, ó, a gente não tem que pensar em novos números. A gente agora só precisa colocar os números que a gente já conhece, de unidade, dezena e centena, e colocar o 1000 depois. Olha só, então fica 1.000, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 10.000, 6.000, 30.000, 800.000, certo? Vocês entenderam isso? Davi, Letícia, Vitória, José, ficou claro isso? Hein? Acho que o José já conhecia, né, José? Já conhecia. O 1000. Eu já conheci o 1000. Porque eu fiz conta de matemática até o 1000. Agora já começar. 1, 2, 2, sei lá o quê, sei lá o quê, sei lá o quê, sei lá o quê, cheguei a 1000. Legal, muito bem. Então agora a gente tem mais um finalzinho de conversa para a gente finalizar a aula. Isso mesmo, Ali. E isso vale para as dezenas e as centenas de milhar também, né? Que eu acabei já adiantando. Assim, se nós temos 10 peças de milhar, teremos 10, olha só. Eu coloquei até em laranja, um 10 normal, como a gente escreve 10, e o 1000, né? M-I-L, 10.000. A gente escreveria 10.000 assim. Se nós temos 200 peças, teremos 200.000. E assim por diante. Tá certo, pessoal? 30 milhões. Olha só, a Ali tem uma pergunta para fazer, hein? Olha só essa pergunta que a Ali vai fazer, é uma pergunta bem legal. Que número vem depois do 999.999? Olha esse número aqui, gente. 999.
peraí, José. Olha esse número aqui, pessoal. 999.999. Olha quantos noves tem aqui. Tem 6 noves nesse número. Fala, José, agora você pode falar. Só colocar um 99, não seria mais fácil eu falar 999999999999999. Mas aí pode gerar confusão, né? Vai que você fala um 9 a mais, a pessoa ouve um 9 a menos. Então é bom você colocar nomes diferentes para não ter muita confusão. Pode falar, Davi. Professor. É que Pode falar. ontem com a minha mãe a gente fez uma coisa bem difícil. A mamãe fez a de 1000 e a de bilhão. De bilhão? Nossa. E O bilhão é... 1000. Olha só, o bilhão é 2 classes na frente da classe do milhar. É um número bem grande mesmo, né? Eu quero ver. Ah, mas a gente não vai ver isso hoje não, porque é muita coisa, Davi. Olha só o que a Cleo vai falar aqui para Ali. Melhor. Essa é uma ótima pergunta, Ali. Depois de 999.999, chegamos na próxima classe decimal. Mas esse assunto é para outras aulas, tá bom, pessoal? Porque a gente está agora conhecendo os milhares, tá bom? Não vamos ter pressa, tá bom, Davi? Sim. Olha só o que a Ali vai falar para você. É verdade. Inventa. É verdade. Tenho que dominar a classe dos milhares para avançar para a próxima. Certo, pessoal? A gente primeiro vamos ficar bom em fazer as contas com milhares, para depois aprender as próximas ordens que a gente vai conhecer. Certo, pessoal? Eu já sei qual é a ordem dos bilhões. Eu acho que é unidades, dezenas, 100, 1000. É só... 1.999. Então, o José já adiantou que a próxima ordem decimal é o milhão, mas é unidade de milhão, dezena de milhão e centena de milhão. É a mesma coisa. Tem 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, 100 milhões. Professor, Oi. você quer ver as somas que eu fiz? E a primeira da mamãe foi 1000 ou não? Foi bilhão, não é? Foi bilhão. Esse? Não, aquele outro, esse aí foi o seu. Não, esse foi o seu, não é? Foi. E deu bilhão, não é? Mostra, filho. Você Mostra pra mim, deixa eu ver. Olha só. Olha as coisas que a gente fez. Esse aqui foi o número mais difícil da mamãe, o bilhão. Olha, Davi, que legal. Na aula que vem você vai me ajudar então. A gente vai fazer algumas contas, mas não vão ser contas tão altas assim não. Vai ser só até o 1000, tá bom? Qual o nome desse número? Meu professor tá falando com você. Oi? E a mamãe teve que... A gente fez tudo de vezes. E a mamãe fez aconteceu uma coisa que é de bilhão. Legal, Davi. E a mamãe ficou lá comigo. Que bom que você gosta tanto de matemática. Eu fico muito feliz. Muito bem, Davi. Você vai me ajudar então na próxima aula de matemática com as contas de soma. Esse foi... Tá bom? Não fica aqui ainda. A gente não terminou a aula, não. Quem começa? Começa a Vitória e depois a Letícia. Tá, a gente começa com o iPhones. Uhum. A gente começa com iPhones. E depois? Depois a gente foi para atividade de escrever. Não, de pôr o nome da tela e ter que escrever
O nome dele. Uhum. Escreveu com algarismo ou com letras? Com letras. Quando escreve um número com letra, a gente chama ele de número por extenso. Então, se escrever o número por extenso. Tá bom? E aí, o que mais aconteceu, Vitória e Letícia? E depois a gente vai entrar. Aí a gente também vai. A gente escreveu o número para. A Cléo falou que a gente ia fazer contas de. Ai, já esqueci o nome. Você lembra, Vitória? O que a gente aprendeu depois com a Cléo? Aquela conversa longa com a Ali? Sobre. Você desligou o microfone? Conta, não pode fazer conta armada, não? Eu acho que é mais fácil. Não tem nada a ver com conta armada, gente. É outra coisa. Vai lá, Vitória. Aí, Ai, gente, qual é o nome? De 1000? Isso, a ordem do milhar. Milhar. Então, ó, a gente descobriu uma nova ordem decimal. Na verdade, a gente aprendeu 3 novas ordens decimais. É difícil? E a gente aprendeu... Não é difícil, não. Fica tranquila. Ó, e a gente aprendeu também classe decimal. Né? Que classe decimal são 3 ordens juntas. Quais são essas ordens? Sempre vai ter a sequência. Unidade, dezena e centena. Aí, essa é a classe das ordens... Desculpa. A classe das unidades simples. Aí depois vai para a classe do milhar. A classe do milhar tem unidade do milhar, dezena do milhar e centena de milhar, certo? Então, a gente vai sempre colocar um ponto para separar, né, as ordens. Então, ó, a Vitória, ela disse que recebeu uma calculadora. Se você escrever o 1000 nessa calculadora, você vai ver que ele põe um pontinho ou uma vírgula separando. Ó, põe aí o 1000 pra gente. O 1000 a gente escreve com 1, o 0 e outro 0. 3 zeros. Escreveu? Olha só. Mostra aqui para a câmera. Ixi, não dá para ver não. Tá muito escuro. Mas olha fala pra gente. Tem um pontinho aí separando o 1 dos outros zeros? Então, pessoal, esse pontinho aí é para a gente se lembrar de separar as classes, tá bom? Para a gente não confundir, porque agora a gente está trabalhando com muitos algarismos, né? Já são 4. Então a gente põe esse pontinho para a gente não se confundir, tá bom? E depois a gente finalizou a aula como? Hein, Vitória? Aí depois a gente fazer classe. A gente acabou de fazer. O que a gente acabou de fazer? A gente jogou um jogo. Jogou um jogo, né? E como que era o jogo? Tinha um número e do lado estava as palavras dizendo o número. Uhum. E tinha que pôr a resposta, seria os números, o nome do número. Isso. Então, estava escrito com algarismo ou com letras o número? Aí que a gente tinha que adivinhar? Não, o que estava escrito na tela. O número. Estava com algarismo. E aí depois vocês tinham que responder escrito por? Escrito com letras, né? Escrito por extenso. Muito bem. Então, vocês praticaram tanto a leitura como a escrita de números por extensos hoje. E também vocês conheceram a ordem da unidade de milhar e a classe dos milhares, né? Que tem 3 ordens. Toda classe tem 3 ordens decimais. Tá certo, pessoal? A gente vai continuar praticando bastante essas coisas. Fiquem tranquilos, tá bom? A gente vai fazer até contas com essas
unidades de milhar agora, tá? Então vamos agora mandar um recadinho ao pessoal lá de casa. Vocês aí que nos acompanharam, que aprenderam bastante com a Cleo hoje, né? Fez uma foto, né? Escreveu alguma coisa no caderno, tem um comentário, tem uma pergunta, uma dúvida, gravou um vídeo e quiser compartilhar com a gente, pode marcar a gente no nosso @alicerceedu. Nós estamos no Facebook, no Twitter e também no Instagram, aguardando a sua interação, certo? Muito obrigado pela audiência e até a próxima aula do Alicerce TV. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente. Até mais. Tchau!